Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional no livro de Eclesiastes e vamos meditar juntos no capítulo 12, alguns versículos, que é o texto em que o sábio Salomão ele encerra suas considerações acerca do sentido da vida, procurando responder à pergunta: qual o sentido da vida? Pois ele inicia este livro dizendo acerca e discorrendo do tema da futilidade da vida debaixo do sol, da vida unicamente nas coisas criadas, dissociadas do Criador. Então, quem tem o coração somente voltado para as coisas desta vida terrena, para as coisas debaixo do sol, quando faz essa pergunta, qual o sentido da vida? Muitas vezes essa pergunta não encontra resposta, porque não tem como achar essa resposta, qual o sentido da vida, afastado, dissociado do Criador que dá o sentido a toda a vida. Então, quando chegamos nesse capítulo 12, o último conselho que o sábio Salomão dá é este aqui. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham dias difíceis. Depois dele discorrer, e é muito interessante relembrar quando ele faz a afirmação: a vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, não a vaidade estética, ele está falando, mas a futilidade da vida. Uma vida dissociada de Deus, ela não tem sentido algum. Então, quando pensamos em situações como vida e morte, alegria e tristeza, o excesso de trabalho, de esmero por estas coisas, quando unicamente queremos acumular bens, desprezar pessoas, amar mais as coisas e usar pessoas, quando o certo e o mais coerente é o oposto: amar pessoas utilizando-se de coisas para cuidar de pessoas. Tudo isso fica sem sentido quando não temos o Criador como o Senhor das nossas vidas, quando deixamos Ele de lado. E aqui, como ele coloca no verso 1, lembre-se do seu Criador nos dias da juventude. O que ele quer dizer com nos dias da juventude é o mais breve possível, porque à medida que se lê o capítulo 12, a partir dos versos 2 adiante, vamos ver que antes que a vida nos fique pesada, antes que venham o peso da idade, que até mesmo um gafanhoto sobre nossas costas nos torna um fardo pesadíssimo, antes mesmo que caia os nossos dentes, ele coloca lá como moedores, antes que deixemos de ouvir os sons dos cânticos dos pássaros, das músicas entoadas à nossa volta, ou seja, antes que percamos a audição, ou seja, todo o encargo que advém da idade humana, antes que tudo nos torne um peso por conta da velhice, ele fala que o quanto antes, lembrem do seu Criador, o quanto antes, o mais breve possível. Então, isso sim é um conselho sábio. E por quê? Porque a gente vai enfrentar dias difíceis. E mesmo que, ainda que no nosso tempo, tardiamente, venhamos a lembrar do nosso Criador,
mesmo sábio Salomão, ele fala: enquanto há vida, há esperança. O problema é que nós não sabemos até quando estaremos vivos. Nós não temos o controle da nossa própria vida. Esse controle, como vimos no devocional anterior, está nas mãos do Criador. Então, por isso que a Bíblia, ela nos recomenda a lembrar do Criador, do nosso Criador, o quanto antes. Lembrar como? Não é somente trazer à memória. Esse tipo de lembrança é que venhamos a tê-lo em nossos corações, mais do que isso, a reconhecer o senhorio dele, a reconhecer que ele, por ser o dono do universo, de todas as coisas criadas, porque foi ele o criador, o autor, tudo é dele. Nós somos dele. E o que ele espera de nós é um reconhecimento legítimo de que ele é dono de tudo, inclusive de nós. Vamos ver o texto então. Verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Ou seja, não ter Deus na pessoa de Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Para a pergunta que Salomão faz: qual o sentido da vida? Não haverá sentido e muito menos satisfação, contentamento nesses dias. Porque tal como nossas vidas pertencem ao Criador, o próprio tempo pertence ao Criador, quando estamos distante dele, não vamos encontrar contentamento, satisfação, alegria plena, que só é possível quando temos Deus em nossas vidas, em nossos corações, guiando-nos, e da nossa parte, da nossa responsabilidade, sujeitando a Ele o caminho das nossas vidas. Ainda ele diz, verso 6, reafirmando: sim, lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Aqui mais uma vez falando sobre a velhice, quando tardiamente deixamos de lembrar do Criador, antes que escape o vaso das nossas mãos, porque falte a força, o cântaro se despedace. Pense na situação de quem está junto ao poço, rodeando aquela rondana, empuxando a água do fundo do poço, em que pela falta de forças, ou seja, quando estamos na iminência de dar o último suspiro, e essa é a ideia, antes que venha a morte sobre nós, quando não há mais chance, a chance de buscar o Criador é quando estamos vivos. E aí ele conclui no verso 7, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas ele fala, lembre-se, antes que esse corpo mortal desfaleça, antes que o fôlego da vida se dissipe, lembre-se do Criador. E aí ele conclui, e agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Ou seja, de que mais eu e você precisamos na vida? Com Deus temos tudo. Ele é totalmente suficiente. A conclusão de tudo, o sentido da vida, como ele conclui aqui no livro de Eclesiastes, é o temor ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Por quê? Pois Deus trará a julgamento tudo que for feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Nada escapará diante dos seus olhos. Ele tem todo o conhecimento das nossas vidas e tudo um dia virá à tona. Por isso, o conselho do sábio é:
Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Soberano Deus amado Pai, obrigado, Pai, por esta mensagem de hoje, que sirva-nos de um apelo do Senhor, um apelo do Espírito, para que lembremos do Senhor o quanto antes em nossas vidas, antes que venham os dias difíceis, antes que venham dias em que venhamos a dizer que não temos satisfação ou contentamento nesses dias, porque sem o Senhor sobre nós, jamais teremos qualquer contentamento. É o Senhor que preenche os nossos corações, é o Senhor que preenche a nossa vida, porque o Senhor mesmo, de si mesmo, deixa claro para nós a sua suficiência. Pai, que o teu Espírito apele aos nossos corações, chamando-nos, atraindo-nos para si, para que sempre venhamos lembrar do Senhor e do seu senhorio sobre nós. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, tenha um excelente dia no Senhor. Aproveite-o lembrando do seu Criador.